E aí, pessoal, mais um episódio está começando aqui do podcast Sessão às 6. Meu nome é Lucas e no episódio de hoje vamos falar sobre Dolittle. Esse episódio vai ser dividido em sem e com spoilers. Vai ser do mesmo jeito de sempre, eu começo sem e quando eu for entrar mais em detalhes do filme, aí eu aviso, tá certo? Que vai ser com spoilers. Então, sem nenhuma enrolação, vamos começar falando sobre o filme. A sinopse é a seguinte: o Dr. Dolittle vive com uma variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a jovem rainha Victoria fica doente, o excêntrico médico e seus amigos embarcam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. Bom, esse filme é dirigido por Steven Gaghan e Robert Downey Jr., além de atuar, também é um dos produtores executivos. Bom, eu achei legal. É um bom filme? Eu diria que sim. Mas pelo que eu andei pesquisando, muitas pessoas não gostaram. E depois de assistir, notei que o estilo da história, o modo como ela é contada, as piadas, no fim das contas, tudo isso acaba agradando um grupo bem específico, sabe? E de certo modo, é semelhante a Aves de Rapina. É um filme que eu já comentei aqui, se você tiver interesse, é só dar uma olhada. Eu percebo essa semelhança no quesito dividir opiniões. Então, no geral, Dolittle é um filme fofo, sabe? Não é sensacional, a história não é super elaborada e com altas reviravoltas, é simples de compreender. Eu acredito que o que vai fazer as pessoas se decidirem se gostam ou não desse filme é o seu humor, são as piadas. Pra mim, muitas delas não funcionaram, eu acho que o foco nesse sentido era pra agradar mais o público infantil, mas tem uma cena em especial que ocorre quando o filme já passou da metade, que envolve um certo procedimento, entre aspas, vamos dizer assim. Se você assistir esse filme e chegar nessa parte, com certeza você vai saber qual é. Se você gostou dessa cena, se você achou ela, tipo, engraçada, eu acho que esse filme é pra você. Eu acho que as piadas são mais ou menos nesse nível daí. Algumas pessoas estão falando dessa cena na internet, em especial, envolvendo esse procedimento aí. Eu entendo o motivo pra não gostar, mas pra mim, por incrível que pareça, não me fez gostar menos do filme. Eu acho que era um momento em que não era pra levar tão a sério, sabe? É uma cena tão inacreditável assim que você pensa, meu Deus, o Robert Downey Jr. tá fazendo mesmo isso. Eu não sei, eu achei que era um momento que não era pra se levar a sério, eu percebi. E eu não levei, então eu não odiei o filme por causa disso, sabe? Quando Dolittle terminou, eu senti o filme um pouco apressado. A partir da realização de um acontecimento específico, quando o filme atinge essa meta, ele praticamente avança a história pro final. Aí eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Isso tá relacionado ao próximo tópico. Algo que me incomodou um pouco foi a questão da geografia. Isso também tá relacionado com o problema anterior que eu falei. Ao longo do filme, os personagens acabam viajando a vários locais diferentes, mas nós não sabemos a distância. E ninguém fala quantos dias de viagem para sair do ponto A até chegar ao ponto B. Aquilo que eu mencionei sobre a narrativa apressada tem tudo a ver com isso. Quando é para o público sentir que a viagem vai ser longa, nós sentimos os dias passarem, nós sentimos os obstáculos e tudo mais. Mas quando o filme quer apressar as coisas, eles rapidamente chegam aonde querem e a distância não aparenta mais ser um problema relevante. Deixa de ser o obstáculo que era anteriormente. Então eu gostaria que isso tivesse sido melhor explicado, sabe? Eu não gostei que a geografia não foi muito estabelecida. Bom, mas assim, logo pelos trailers e pelos pôsteres, você percebe que um grande fator presente no filme são os animais. Os diferentes e variados animais que estão no filme. E em relação a isso, eu digo com tranquilidade que a animação dos animais é excelente. A produção não economiza nos efeitos especiais e quando algum bicho precisa entrar em tela para fazer alguma coisa, não importa qual seja, ele entra com uma aparência bem realística. A única exceção a isso, na minha opinião, é de uma libélula. Ela tem algumas aparições ali, faz algumas coisas na história, e sempre que a câmera aproxima e mostra os detalhes desse animal, é nítido que é um bicho animado, sabe? Na verdade, nem parece que eles estão tentando fazer uma libélula realística, porque é aquela coisa cartoon, sabe? Tipo, com os olhos bem arregalados, aquela coisa bem não realística mesmo. A animação
atuação dessa libélula, pra mim, você compara isso com o resto dos animais, pra mim parece que ela pertence a outro filme, e não esse. Uma rápida observação, antes de partirmos para o tópico seguinte, é que o filme começa com uma história em animação, que apesar de ser breve, bem breve, é muito bonita, e a arte é bem colorida, eu achei lindo, eu achei um ótimo começo pro filme, eu achei legal. Enfim, partindo agora para os personagens, apesar do elenco ser cheio de celebridades, como Tom Holland, Selena Gomez, Octavia Spencer, Rami Malek, por exemplo, são poucos os que realmente se destacam no filme. Eu acho que por serem tantos, e o protagonista obviamente ser o Dolittle, né, e não os animais, então mesmo que seja cheio de pessoas famosas, o foco não são elas. Mas, por exemplo, o Tom Holland, apesar de ter algumas falas, ele não tem muito o que fazer no filme. Ele interpreta um cachorro, ele parecia ser legal, mas não houve tempo pra ele fazer algo muito relevante na história, sabe? O mesmo pode ser dito pra Selena Gomez, que ela faz uma girafa, e a Octavia Spencer também, que é um pato. Ambas possuem pouquíssimas falas, principalmente a Selena Gomez. A Octavia Spencer participa um pouco mais da história, mas assim, todos esses que eu tô citando agora, por terem uma breve participação, acabou não marcando tanto quanto eu gostaria, sabe? Vamos agora aprofundar nos que pra mim realmente se destacaram. Bom, começando agora pelo Robert Downey Jr., que interpreta o protagonista, o Dolittle, o Dr. Dolittle. É um médico que tem a habilidade de se comunicar com os animais. Eu achei esse personagem bem ok. Mesmo o nome dele estando no título e ele ser o principal da história, se o filme dependesse só dele para ser interessante, eu acho que seria um fracasso, sinceramente. Várias vezes eu me via gostando mais dos personagens secundários do que dele, no caso, os animais. Ele não é ruim, mas em várias cenas o personagem, pra mim, não é o destaque. Então talvez isso seja um problema de roteiro. Então eu sinto que os diálogos, a personalidade dele deveriam ser um pouco melhor explorados para que o público goste mais dele do que o resto. E pra mim não foi o caso. Se não me engano, a história se passa na Inglaterra, não tenho certeza, mas me chamava a atenção o sotaque dele. Eu não conseguia dizer de onde ele era, eu não gostei do sotaque, deixou a voz dele meio estranha em alguns momentos. Se não tivesse legenda embaixo, eu não ia ter ideia do que ele estava falando em algumas cenas, sabe? Indo agora para Harry Collette, que interpreta Tommy. Ele é um garoto que se nomeou aprendiz do Dolittle. Ele tá ok aqui também. O único motivo pelo qual eu dou destaque aqui nesse episódio é porque eu vi na internet a opinião de algumas pessoas que já tinham assistido o filme. Isso é muito interessante. Que um comentário que me chamou muito a atenção é que o Robert Downey Jr. tenta trazer a mesma química que havia entre o Tony Stark e o Peter Parker em alguns filmes da Marvel. Aquela química de companheirismo, de um tentar aprender com o outro. Ele tenta trazer aqui para esse filme, entre o Dolittle e o Tommy. Assim que eu li isso, eu fiquei, o quê? Não, tipo, nada a ver. Mas aí, quanto mais eu assistia ao filme, mais eu ficava surpreso em como isso é verdade. Esse ator, Harry Collette, ele é fisicamente muito parecido com Tom Holland, que interpreta Peter Parker na Marvel, o Homem-Aranha. Chegava a me distrair enquanto eu assistia. A aparência, sabe? O físico, o porte físico, eles são muito parecidos. E levando em consideração que o menino tenta aprender com o Dolittle, tenta ser mais como ele, o ver como um mestre, como um professor, só deixa ainda mais claro a tentativa de trazer essa química pro filme. Eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, alguns dizem que é apenas falta de criatividade e tudo mais, mas só estou falando aqui como uma observação mesmo. Agora, seguindo aqui para os animais, o que se destacaram pra mim são a papagaio Polly. É papagaio ou papagaia? Enfim. Enfim, interpretada pela Emma Thompson. Ela faz um excelente trabalho de voz aqui. A personagem dela tem uma personalidade muito interessante. E o filme, felizmente, dá a oportunidade dela mostrar isso. De ser basicamente a mãe, a líder do grupo, tirando o Dr. Dolittle, né? Ela é gentil e não depende só do protagonista para fazer alguma coisa. Ela toma suas próprias decisões quando é necessário, o que se destaca do resto dos animais. A grande maioria só faz o que o Dolittle pede, ou vai pra onde ele vai, sabe? E ela não, ela segue ele, beleza, mas se ela precisar seguir o próprio caminho, ela também segue. Então eu gostei disso, e eu gostei que o filme deu a oportunidade de mostrar isso, uma personalidade além do protagonista.
Eu passei o filme inteiro sem saber quem era que interpretava a Polly. Aí quando eu vi nos créditos quem era, eu fiquei... Mas é claro que é a Emma Thompson, por isso que eu adorei essa personagem. Ela é maravilhosa, eu adoro essa atriz. Ah, e já que eu tô comentando agora sobre a Emma Thompson, eu queria fazer uma rápida recomendação, muito rápida. Se você quiser ver um excelente filme com a Emma Thompson, eu indico Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins. Ou em inglês, o título original é Saving Mr. Banks. O filme é sensacional, se eu não me engano, é um dos melhores filmes que eu já assisti, é muito bom. Mas enfim, seguindo agora para Rami Malek, que interpreta Chi-Chi. Ele é um gorila com baixa autoestima, que possui ótimas cenas de alívio cômico. Como eu já disse, eu não acho que as piadas do filme são muito inteligentes, mas, na minha opinião, muitas delas que funcionam envolvem esse personagem. Assim como a Polly, ele tem mais tempo de tela do que os outros animais. Quando eu tava fazendo minhas anotações para gravar aqui esse episódio, eu me dei conta que eu sei que falar de um bicho grande e forte com falta de coragem pode parecer bem clichê, e talvez até seja mesmo, lembrando agora de um exemplo bem clássico, que é o Leão do Mágico de Oz. Mas levando em consideração a história do filme, o modo como a história é contada, o modo como as piadas são entregues, eu acho que no fim das contas funciona. Mesmo sendo clichê, eu acho que foi um acréscimo interessante, eu acho que funcionou. Bom, de acordo com o site Box Office Mojo, Dolittle teve um orçamento de 175 milhões de dólares e arrecadou mundialmente 205 milhões de dólares até o momento. Já no Brasil, arrecadou mais de 3,6 milhões de reais. Apesar de muitos críticos não gostarem, é seguro dizer que o filme está lucrando, e se levar em consideração que ele ainda tem algumas semanas em cartaz, pelo menos do momento que esse episódio está sendo gravado, a tendência é só aumentar os lucros. Essa foi a minha análise sem spoilers. Eu vou fazer alguns comentários aqui que envolvem spoilers, então a partir de agora até o final eu vou aprofundar mais sobre o filme, eu vou querer discutir algumas coisas um pouco mais precisas que eu senti a necessidade, mas assim, na minha opinião não é nada que entregue nada muito grande da história, até porque, como eu já disse, a história não tem esses pontos assim de reviravolta, que envolvem ser chamado de spoiler mesmo. Então, eu só vou aprofundar aqui algumas coisas. Então, se você não assistiu e quer continuar escutando, então pode ficar à vontade. Eu não acho que eu vou falar detalhes aqui gigantescos. Então, vamos agora para a parte com spoilers. Seguinte, como eu havia dito antes, o Tommy é meio que o aprendiz do Little. Ele quer falar com os animais e tudo mais, assim como ele. Mas assim que eles mostram isso, fica oficializado que não é só o Dolittle que pode falar com os bichos. Qualquer um pode fazer isso. E pra mim, pessoalmente, o protagonista ficou um pouco menos interessante quando o filme mostrou que todo mundo pode fazer o que ele faz. É só ter curiosidade em aprender. E honestamente, eu acredito que um monte de gente por aí tem essa curiosidade. Eu acho que até eu tenho essa curiosidade de falar com os animais. Mas enfim, eu digo isso porque até o momento antes dessa informação ser anunciada, eu achava que esse dom já tinha nascido com ele, sabe? Eu achava que era uma coisa única, que só ele tinha, por isso que ele era o protagonista. Mas assim que eles anunciam que uma pessoa pode fazer isso, é só ter empenho e curiosidade, como eu falei, qualquer um pode fazer. Então, assim, pra mim, eu acho que senti que o personagem ficou um pouquinho menos interessante. Mas, enfim, outra coisa sobre o Dolittle é que o motivo da aventura principal, a aventura do filme ocorrer, é porque a Rainha Vitória foi envenenada. E ele tem que achar o antídoto. Sendo que, se ela morrer, ele e os animais perdem a propriedade em que vivem. E por que eu tô trazendo isso? Porque eu vi algumas pessoas falando: ah, mas que heróico, viajar só pra salvar a rainha e tudo mais. Que nada, ele só quer garantir que ainda vai ter um lugar pra morar quando acabar essa história toda, sabe? As pessoas falam que os motivos dele são nobres e tudo mais. Eu não acho nobre coisa nenhuma. Eu acho, tipo, um pouco egoísta até, mas eu não falo egoísta no sentido negativo. Eu falo no sentido de você só pensar em si próprio. E garantir que suas necessidades básicas ainda estejam disponíveis, sabe? Ainda estejam à sua disposição. Enfim, eu senti a necessidade de fazer esse comentário aqui. Ah, e no meio dos créditos tem uma cena que meio que conclui a história, sabe? Então fica aí o aviso para quem quiser esperar um pouquinho mais para assistir essa cena, mas não é obrigatório não.
Então, como eu falei no início, não é um filme sensacional. O humor não é pra todo mundo. É legal, é ok, mas eu acredito que ainda tá longe de ser o desastre que muitos críticos aí estão falando negativamente. Então é isso, eu termino aqui o episódio dessa semana. Eu tô muito feliz com o apoio que Sessão às 6 está recebendo. Fico muito feliz de verdade. Muito obrigado por escutar até aqui, por acompanhar o podcast. Sessão às 6 está disponível no Spotify, Breaker, Google Podcasts e Radio Public. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima semana.